Os maridos das outras são um espetáculo, não é verdade? 20 minutos para as 10 da manhã, está na hora para ouvir já a seguir mais uma dose de liberdade de expressão com os nossos politicamente incorretos. Terra Nova 105 terranova.pt. André Ferreira e Francisco Gomes, bom dia a ambos. Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova. Os próximos minutos são da responsabilidade destes dois. Exatamente, e então, mais uma vez também bom dia ao Francisco. Começamos com um ponto prévio. Na semana passada abordámos o uso das máscaras nos Estados Unidos e esta semana, ao que parece, Donald Trump mudou de discurso e admitiu que a situação não está boa, infelizmente não vai ficar pior antes de melhorar. E admitiu também que, a partir de agora, as pessoas devem usar, então, as tais máscaras faciais. Donald Trump já tinha usado uma máscara em público pela primeira vez quando visitou um hospital militar. E no passado domingo também, antes desta primeira conferência de imprensa, após aquele término da conferência de imprensa que a Casa Branca não dava, portanto ele publicou um tweet a recomendar as máscaras e disse que o uso das máscaras era patriótico e não havia ninguém mais patriótico que ele. Portanto, aqui Donald Trump a mudar de discurso, não vamos debater muito isto, mas é só dizer que é uma luz ao fundo do túnel e ainda acredito que haja esperança em Donald Trump, apesar de saber que realmente isto é devido às eleições que vão acontecer em outubro, novembro. Portanto, mas é bom ver que Donald Trump está a pedir que as pessoas usem as máscaras e que são bastante importantes, como temos visto, porque os Estados Unidos estão a ser muito, muito massacrados com a Covid-19. Sim, concordo com tudo o que tu disseste, André, e para a malta que é contra máscaras, se até Donald Trump mudou de opinião, vocês deixaram de ter desculpas possíveis. É verdade, e por isso deve ser muito, muito triste, felizmente muito triste para os apoiantes de Donald Trump estar, não usamos máscaras porque o nosso, afinal usa. Foi muito triste, temos pena. Passando passando realmente aos temas que nos trouxeram aqui, vamos falar do Desportivo de Aves, o clube que neste momento se encontra na primeira divisão. Encontra-se num dos momentos mais críticos da sua história, tem meses de salários em atraso, praticamente a equipa toda. Esteve inclusive os últimos 2 jogos do campeonato em causa, o que já aconteceu contra o Benfica e o da última jornada, o jogo que ainda está a dar muita polémica, que é o jogo com o Portimonense. Este jogo está a dar muita polémica, uma vez que isto é um jogo que poderá decidir os promovidos e os despromovidos, uma vez que o Portimonense, Vitória de Setúbal e Tondela ainda se encontram em risco de despromoção, e o Desportivo de Aves vai jogar com o Portimonense e um dos outros clubes poderá ser despromovido em caso de vitória da equipa de Portimão. E sua derrota e derrota de um desses clubes. Mas a confusão ainda aumentou mais, uma vez que as chaves de volta ao carro para o jogo com o Benfica do Clube de Desportivo das Aves desapareceu. A Taça de Portugal que este clube venceu desapareceu, mas entretanto a SAD, liderada pelo Sr. Zau e pela Sra. Estrela Costa, vamos lhe chamar senhor e senhora para facilidade de raciocínio. Entretanto, essa taça desaparecida foi declarada que se encontrava com a SAD. A mesma SAD que recentemente viu ontem os seus bens a serem arrestados durante a manhã do dia de ontem. O que aconteceu foi, a GNR foi lá para arrestar os bens da SAD, entre eles os 2 autocarros que o clube dispunha e também diversos materiais de escritório, secretários e outras fotocopiadoras. Basicamente a única coisa que se conseguiu retirar de lá foi só aquilo que pertencia realmente ao clube, uma vez que neste caso da SAD existem praticamente 2 instituições, uma é a SAD, outra é o clube, são instituições diferentes, o que pertence à SAD não pertence ao clube e vice-versa. E o presidente do clube, António Freitas, esteve inclusive no local para ver que não levava nada que pertencesse ao clube Desportivo das Aves. 10 atletas já entretanto rescindiram um contrato com o clube Desportivo das Aves. O clube inclusive já também, com a SAD aliás, o clube inclusive já anunciou que iria colocar em tribunal os membros da SAD para os retirar dos órgãos. E uma nota positiva no final disto tudo, chegou-nos do Académico de Viseu, que colocou à disposição do Clube Desportivo de Aves o seu autocarro
para o clube poder fazer a sua deslocação, para a equipa poder fazer a sua deslocação no domingo até ao Algarve, um bate frontal portimonense. Enfim, resumindo isto tudo, prova-se uma coisa que é o problema do futebol português, como nós já temos dito aqui, é um bocadinho mais do que problemas de mentalidade. Sim, existe um problema grave de mentalidade no futebol português, existem outros tipos de problemas ligados à corrupção e outras coisas ao futebol português, não podemos fugir disto, mas o futebol português tem um problema maior que tudo, que é um problema estrutural. O Clube Desportivo de Aves, já antes da pandemia, encontrava-se nesta polémica. Casos de atraso salarial remontam a 2019, por isso a Liga e a Federação não venham dizer que só agora é que souberam desta situação, porque é completamente mentira. O sindicato dos jogadores teve, provavelmente, a única declaração sensata da sua história, o que acaba por ser engraçado. Gostava de ver o sindicato de jogadores também atentos a outros casos, mas, enfim, não é deles que estamos a falar. A Liga de Clubes, por acaso, neste caso, até esteve bem, o que prova que 2020 é um ano mesmo estranho, que acabou por conseguir resolver o assunto dos últimos 2 jogos, mas o que interessa aqui é isto. O Desportivo de Aves tem um problema estrutural, o futebol português, aliás, tem um problema estrutural. O Desportivo de Aves não é um caso único, tivemos recentemente o caso do Belenenses, mais antigamente não teve bem a ver com o SADS, mas acabou também um bocadinho por ter a ver com isto, com este tipo de problemas. O Estrela da Amadora e a Naval 1º de Maio, e aqui em Aveiro o Beira-Mar, que também teve problemas ligados a SADS, prova que o futebol português precisa de uma revisão em todos os aspectos e principalmente nestes. A Liga e a Federação têm que começar a ter atenção aos clubes e outras entidades competentes, têm que estar cada vez mais em cima dos clubes. Porque isto não pode voltar a acontecer. Não podemos todos os anos, ou 2 em 2 anos, estarmos um outro clube com problemas na SAD, com os mesmos problemas que já tínhamos tido, e parece que estamos numa bola de neve ou numa roleta que acaba sempre por voltar ao início. A única coisa que se tira de bom nesta situação é, além das atitudes dos atletas, de grande parte dos atletas do Desportivo de Aves e da sua equipa técnica, que quiseram disputar os jogos, é acima de tudo a atitude da SAD do Académico de Viseu, que se os clubes grandes em Portugal tivessem todos este tipo de atitudes, sem dúvida que o futebol português estaria um bocadinho melhor. Sim, concordo com tudo o que disseste. O Aves está a entrar numa situação que se calhar resume um pouco da situação como está o futebol português, uma confusão, porque um dia acontece uma coisa, um dia acontece outra, isto parece quase os Estados Unidos, né, em tempos de pandemia. Isto também veio um pouco por culpa daquela imposição dos jogos à porta fechada neste tempo de pandemia. Eu acho que se os jogos estivessem pelo menos a metade, principalmente nestes estádios pequenos, eu acho que o Aves tinha conseguido também aqui tido alguma ajuda. André, desculpa te interromper no teu raciocínio, mas em relação às portas fechadas dos estádios, estádio de futebol, 40 mil pessoas, porta fechada, campo pequeno, Praça de Torres, 7 mil pessoas, porta aberta. Só aqui para deixar bem claro que acho que é importante reforçar sempre esta situação. Exato, e depois temos estes clubes pequenos que ia jogar contra o Futebol Clube Porto e Benfica no seu estádio, em casa, e que acabou por não ter as receitas. Pronto, obviamente que se os jogos fossem à porta aberta não teriam a receita na totalidade, teriam pelo menos metade ou qualquer coisa assim, mas já serviria de uma ajuda para que o clube se salvasse ou pelo menos ajudasse a amenizar esta situação e não a prolongasse por tanto tempo, para depois também a Liga de Clubes ou a Federação pudessem intervir e ajudar o clube do Aves. Quanto ao resto, obviamente que, sim, como tu disseste, temos vindo a ter problemas relativamente a clubes e SADs. O Belenenses é o caso, se calhar, mais que as pessoas conhecem mais, o público no geral conhece mais por ser um clube da Primeira Liga e a SAD estar precisamente a jogar na Primeira Liga, enquanto o Belenenses foi promovido para escalões inferiores. E, portanto, temos aqui 2 belenenses a jogar e agora estamos aqui também numa situação, não penso que o Belenenses já está mais amenizado, mas não foi, acho que uma situação económica tão marcante como a do Aves, mas acaba por também ser uma separação do clube e SAD. Desculpa te interromper, André, mais uma vez, mas a questão do Belenenses SAD e do Belenenses Clube não foi bem questão económica como isto. Eu apenas usei este objetivo para ver os problemas que existem entre SAD e Clube. Sim. Foi uma questão política entre os dois, entre a SAD e o Clube. Exato, sim, mas provavelmente haveria ali economia também à espreita, mas sim, o caso do Aves é uma coisa mais chocante a nível económico e, portanto, o medo é que um clube deste tipo, um clube histórico como o Aves tenha de voltar para trás, tenha de refazer tudo do início, voltar aos escalões inferiores e refazer tudo do início, quando já tinha lutado tantos e tantos anos para estar na primeira divisão. Portanto, é mau o que está a surgir no Aves
mas também pode ser que sejam abrolhos, não acredito que vá ser, mas pode ser que sejam abrolhos para a Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol para ver o que realmente se está a passar e analisar devidamente aquilo que se está a passar no futebol e para impor medidas melhores para estes clubes não tão pequenos e obviamente também louvar a atitude do Académico de Viseu, que apesar de estar na segunda divisão consegue ser melhor, como tu disseste, Francisco, que clubes da primeira divisão. E acho que então podemos passar para o segundo tema. Sim, vamos falar desse tema bastante sensível. Um tema bastante chocante que aconteceu quando eu vi a notícia no sábado ou domingo, já não me lembro bem o dia, de tão chocante que eu fiquei. Foi então que em Santo Tirso, no passado sábado, arderam 2 abrigos ilegais e morreram pelo menos 73 animais, pelo menos é o que adiantam alguns meios de comunicação. Muitos dos animais acabaram por falecer no local queimados. A justificação disso foi que a dona desses canis ilegais não estava a deixar entrar as pessoas que queriam ir ajudar a resgatar aqueles cães. Muitos meios de comunicação disseram que era por causa do seguro, da apólice de seguro que iria ser recebida pela morte dos animais. E então estas pessoas entraram de forma ilegal, acho que podemos dizer assim, nestes canis e salvaram sim muitos cães, penso que mais de 100 cães que foram salvos e estão a ser então distribuídos e foram distribuídos para outros canis. Então estes donos, portanto a GNR também acabou por não permitir a entrada nem fazer o salvamento dos cães, porque, ao que disse depois num comunicado, os donos do canil não declararam este estado como uma coisa bastante emergente e que não necessitava da entrada dos agentes para salvar os cães. Portanto, já vemos de onde vem a burrice. E outro ponto que está a acabar por defender a partir deste momento, que é a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, a AVENTEM, que com esta ideia merece uma chapada nas ventas, peço desculpa ao trocadilho, mas defende que a eutanásia de animais em centros de recolha oficiais, quando não são adotados ao fim de 12 ou 18 meses, portanto aqui está a defender então este debate ao fim da não adoção. Ora, eu acho que, e aqui a decisão cabe aos médicos veterinários municipais e pode ser a solução para combater a sobrelotação de canis e abrigos ilegais e, consequentemente, aumento do número de animais, ou diminuição do número de animais e sem condições de alojamento e dignidade. Ora, eu acho que em vez de estarmos a promover, obviamente que este ato desta dona do canil ilegal foi uma completamente desumanidade e deveria ser presa, não só multada, mas presa com bastantes anos de prisão. Obviamente que deveria ser fechado este canil. E relativamente a esta decisão da Aventem, pronto, para resumir a palavra, eu acho que não deveríamos passar novamente por este lado da eutanásia ou do abate, devíamos sim passar por medidas que promovessem a adoção a estes animais que estão aqui abandonados e que estão presentes nestes canis, porque se nós de 12 a 18 meses, praticamente acho que estes canis ilegais estão sempre a receber animais, é certo, porque há sempre o abandono de animais, ou então há animais que procriam que são rafeiros. Então, se nós passássemos pela promoção da adoção e a promoção do não abandono também, acho que seria muito melhor e não precisaríamos estar outra vez a falar destas medidas do novo abate, de promover, pronto, o abate a estes animais que não têm culpa nenhuma de não serem adotados e que, obviamente, se as pessoas olhassem para eles e os adotassem, acho que estaríamos muito melhor e não teriam morrido também tantos animais neste canil de Santo Tirso. Sim, eu concordo com grande parte daquilo que tu disseste. Esse trocadilho, tu fazes maus trocadilhos, mas conseguiste bater recordes históricos agora. Entretanto, isto notou-se assim, a seguir a este caso de Santo Tirso, que eu me estou a conter bastante, para não dizer o que realmente penso, uma vez que estamos no horário que não é permitido dizer. O que aconteceu em Santo Tirso é absolutamente um crime apavorante e a seguir saíram notícias a um ritmo alucinante sobre outros casos em outros sítios e prova uma coisa que já voltamos aos problemas estruturais. Há aqui qualquer coisa em relação a animais abandonados em Portugal, o caso não é de agora, volta e meia volta-se a discutir este tipo de casos.
e não pode E nós acontecer. somos, desculpa interromper, nós somos um exemplo disso, porque de vez em quando também trazemos sempre aqui estes temas ao programa. Sim, volta sempre, acaba sempre por voltar à atualidade e mais uma vez se volta exatamente ao mesmo problema de quem é a culpa e mais uma vez está a acontecer uma coisa aqui que é importante se referir. É importante sim defender os direitos dos animais, é sim importante referir-se e lutar-se pelo direito da vida dos animais e segurança. E volta-se a ter uma coisa, está a ver a discussão, aconteceu um bocadinho aquilo que aconteceu quando foi o caso de George Floyd, que foi, está-se a discutir a contestação devido a atos feitos por algumas pessoas que se dizem defensoras, mas apenas prejudicam a causa, que agrediram pessoas e agrediram pessoas e não só, está-se a discutir neste momento a contestação. E não se está a discutir o problema. E enquanto se estiver a discutir a contestação, como estas pessoas, ao terem estas atitudes extremistas, fazem com que se discuta, lá está, a contestação e não se discuta o problema em si. Enquanto não se discutir o problema em si, não vamos avançar. Se discutirmos só a contestação, não vale nada. O importante é discutirmos o tema em si. O problema em si. Obrigado, André. E a questão, a Assembleia da República acabou por aprovar quinta-feira um documento que modifica aquilo que são as leis, aquilo que é a Lei de Proteção dos Animais, assim como o Código Penal e o Código de Processo, institui coisas como a tortura, atos por prazer de matar, etc. Procurem esta notícia, é uma notícia bastante interessante e que prova que se calhar as coisas estão também a mudar no Parlamento. Há uma coisa interessante, o projeto ter provado as leis do PSD, PAN e PS, gostava que um certo partido que se coloca à esquerda e que fala muito destes casos, não falasse só e também agisse. E acho que é tudo por hoje, já fizemos bastantes amigos. Mais uma vez. Como é o hábito, um dia vamos conseguir fazer, não falar mal de pessoas. Nós tentamos, só que elas não nos ajudam. É que nem na Silly Season. Nem na Silly Season. Até para a semana e obrigado por... Esta era a minha deixa, ok. Bom trabalho, obrigada e até 2 a 8. Até 2 a 8. Até 2 a 8.